Vamos lá, moçada. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cerveja Pod, seu podcast semanal de degustação de cerveja e variedades. Hoje temos mais uma cerveja da Goose Island, vamos falar um pouquinho da Goose IPA e temos um tema muito legal que o pessoal gosta bastante e já está na sua terceira edição. Vamos falar sobre os conflitos brasileiros. Muito bom! Pensei que o Brasil fosse um país pacífico. Pois é, estamos desmistificando esta teoria, desconstruindo essa ideia. E para falar disso hoje temos aqui o João Paulo, conhecido como Bila. I'm back. Fabrício, conhecido como Fafá. Ai, quanta gente boazinha e pacífica. Mentira! Yuri, conhecido como Yuri. Eu não esperava nada diferente do que a IPA me deu. Além de mim, Rodrigo, conhecido como Ronco, que digo, pacífico é o seu cu, filha da puta. Vale tudo, Gil, vale tudo, Gil. Então, beleza. Meu senhor, hein, Ronquidão. Já aumentou a censura do podcast. Né? Aumentou na hora, já era. Já é 18, não tem o que fazer. Agora tá hate 21, né? Perdemos todos os... vai ser hate 70. Bom, vamos para a cerveja? Vamos. Senhor. Cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação. Cerveja de hoje, Goose IPA. A Goose IPA é mais uma cerveja da Goose Island e ela é uma American IPA. A gente já experimentou algumas IPAs aqui, né? Vocês já conhecem bastante o estilo. E então, para começar a degustação, eu quero que o Yuri fale. Ok. Vamos lá. Bom, a garrafa é a mesma da outra, né? É uma long neck. O rótulo é todo em verde e branco, dando bastante evidência pro nome da cerveja, né? Goose IPA. E os lúpulos lá embaixo, evidenciando, né, a presença do lúpulo, que faz parte do estilo. Colocando no copo uma coloração, sei lá, ouro alaranjado, laranja dourado. Ela não é como as nossas de grande circulação, ela é mais alaranjada, mas bem cristalina. Assim que eu coloquei no copo, ela apresentou bastante carbonatação, bastante bolinhas. E a espuma dela de excelente formação, com uma coloração clara, não branca, mas muito clara. E a persistência média. Apresenta o Belgian Lace durante todo o copo. Inclusive uns pedaços bem espessos até de espuma que ficam grudados na beira do copo. Também não sei se é do copo, né? Pode ser. O aroma, lúpulo, floral. Eu senti algumas notas cítricas. Eu senti um leve dulçor. Pouco de gramíneo, mas só lúpulo. No sabor, mais uma vez, como era de se esperar, um amargor alto, pouco acima do meu limite que eu aprecio, mas ainda assim não é das mais amargas do mundo, mas é acima do que eu gostaria, mas pro estilo com certeza tá dentro. Eu senti uma leve astringência também. No gosto eu senti um pouquinho do dulçor do aroma. Eu não sei se deveria ter esse dulçor, o Ronco que vai dizer daqui a pouco. Eu senti um pouco de álcool e a carbonatação elevada se confirmou. Ele ficou bem fortinho até na minha boca, mas agora que eu deixei ela evoluir bastante no copo, já não é mais um problema. O corpo eu coloquei como médio para elevado, mas ainda mais perto do médio. Retrogosto, eu senti um pouco de cinzas, um leve frutado, e esse frutado pode ser melancia, mas eu não sei, eu vou deixar como só frutado mesmo. A drinkabilidade eu coloquei de média para baixa, para mim, porque eu não sou muito chegado nesse estilo. Ainda assim, quando eu vou num bar de cerveja especiais, já disse, né, normalmente eu finalizo com um copo ou de stout ou de IPA. Temperatura de serviço coloquei média para alta, porque ela evoluiu bem. Percepção, mais perto de uma temperatura mais alta, pouco de malte dá para sentir, mas bem pouco. O lúpulo ainda reina. Eu indico apenas para quem aprecia IPA e cervejas super amargas ou amargas. Não faz meu estilo, não. É isso aí. Muito bom. E você, Fafá? Cara, o Yuri disse muita coisa que eu ia dizer. A galera que nos ouve sabe que não é dos meus estilos favoritos aí. Mas eu gostei da cor dela.
né? O nosso famoso ouro velho, bonitão, dourado, envelhecido, bem bacana, assim. A espuma foi de boa formação, espuma clara, com bolhas uniformes e tal, mas ela não teve uma duração muito grande. Belgian Lace bastante acentuado, tá no copo aí até agora, assim. Eu tô tomando ela num copo de IPA mesmo, né? O copo próprio de IPA. Sinto nela um aroma levemente cítrico, mas cítrico e doce. Como se fosse pra mim, assim, de laranja, assim, uma nota meio de laranja e tal. No sabor, uma cerveja já bem amarga, senti muito pouco de dulçor de malte, e o Yuri disse aí cinzas, né, no retrogosto eu coloquei como fumaça, no sabor, assim, pra mim já vem no sabor, umas notas de fumaça, lembrou certos aspectos até de uma Rauch Beer aí e tal, com malte defumado, e depois ela fica com um malte bastante seco, e seco, acho que esse gramíneo que o Yuri mandou aí tá adequado pro sabor e tal. Cerveja bacana, mas eu, que não sou um grande apreciador de IPAs e tal, fico devendo uma análise um pouco mais complexa. Eu indicaria ela para pessoas que já gostam de IPAs, até para poder ter mais gabarito, para poder dizer e tal. E por essas notas de fumaça, de cinza, eu acho que ela combinaria aí com um charuto. Pra galera que fuma charuto aí, eu acho que seria uma boa combinação. Acho que é isso. Belezinha. O Yuri falou que eu ia comentar um pouquinho do estilo, né? É interessante que o Untappd ele classifica como uma English IPA, só que o Beer Advocate classifica como uma American IPA. Por que isso, né? Bom, basicamente porque os estilos eles se confundem muito, né? Dependendo da quantidade de BUs que você tem, você acaba ficando entre os dois estilos. E o que vai definir mesmo o que é um estilo ou outro é a característica do lúpulo, né? Assim como vocês, eu senti também bastante de notas cítricas nele. Não tem como fugir do estilo americano, né? Então, acredito que por conta disso que o Beer Advocate tenha considerado ela como uma American IPA. Ela é uma cerveja, assim como o Yuri falou, né? Entre o ouro e o laranja, eu acho que ela tá mais para laranja mesmo, com uma espuma levemente tonalizada, mais pro creme, uma espuma de boa formação, mas ela não é muito persistente, apresenta um pouco de Belgian Lace, tá até na foto lá do Untappd, apareceu Belgian Lace no meu copo. No aroma, ela traz um aroma até bastante interessante, um pouco até complexo. O malte ele aparece mais como biscoito do que como caramelo, e ele não traz muitas notas não. Quem vem mais mesmo é o lúpulo, com notas mais cítricas e um pouco de maçã eu senti também. Um frutado mais leve assim. É um pouquinho de álcool no nariz, mas muito pouco. No sabor, ele repete muito do aroma, mas ele tem um quê do malte bastante característico. Algumas notas bem adocicadas, inclusive senti um pouco de mel nele. Na cerveja, assim, o lúpulo ele vem no final, né? A própria garrafa sugere, né? Bold Hop Finish, e é realmente o que a gente sente, né? É um lúpulo bastante cítrico no final, bastante seco. Vocês falaram aí, grama, tem um herbáceo sim, também senti o herbáceo. Mas eu senti mais o cítrico, laranja, bem próximo da laranja. Um pouco de limão, talvez. Um pouco da maçã de novo. Senti um pouco da maçã de novo. E um final bastante seco. O álcool não se destacando em lugar nenhum. É um estilo que não me agrada tanto quanto os estilos ingleses, né? Como eu comentei na semana passada. Mas é um estilo, uma leitura bastante interessante da Goose, do estilo. Eu recomendo também para IPA Lovers, para Hopheads. Acho que é um estilo a ser experimentado, a ser avaliado. Não precisa ser tão fã de lúpulo extremo assim, até porque o IBU dela não é tão alto assim. Mas é muito interessante a leitura. Assim como a gente já fez aqui, né, do Crew Republic IPA, que é uma leitura alemã do estilo English IPA, né? E também já fez do Punk IPA. São estilos assim, são rótulos do estilo que eles não são tão carregados no IBU, mas que as características da cerveja, né, de uma cerveja bem feita, valem a pena serem conhecidos. Então, se você gosta da parte do lúpulo, beba essa cerveja, experimente essa cerveja, porque ela vale realmente muito a pena. Temperatura de serviço, eu coloco ela para temperaturas um pouco mais baixas, até por conta desse lúpulo mais cítrico, né? Acredito que de 3 a 5 graus seja excelente.
Só fazendo um adendo, a Si adorou a cerveja também. E ela não é muito fã de lúpulo, não. Então eu acho que realmente vale muito a pena ser experimentada. Para harmonização, você harmoniza com o que, Fafá? Eu, como eu disse, não vou harmonizar com comida, não. Vou harmonizar com a ideia do charuto aí, pra galera que fuma charuto, alguma coisa. Acho que deveria acompanhar bem essas notas de fumaça ou de cinza que o Yuri disse. Acho que é isso. Beleza. E você, Yuri? Vou ficar com a do Fabrício porque não é muito meu estilo, como eu disse. Acho difícil harmonizar. E quando ele falou do charuto, eu achei uma boa ideia. Melhor do que harmonizar com Polar. Nossa senhora. Polar é cerveja? Polar? Credo. Porqueira. Entendedores entenderão. Eu harmonizaria essa cerveja. Acho interessante harmonizar ela com saladas mais complexas. Uma salada que leve vários tipos de folhas, pode até ter alguma fruta no meio. Acho que vai dar uma harmonização bastante interessante para fugir um pouco do que a gente tradicionalmente harmoniza com IPAs, né? E, por que não, acredito que essa cerveja fique bem também com comida japonesa. Dá uma quebrada no wasabi, no gengibre. Parece ser bem interessante. Vamos para o tema? Vamos! Tema de hoje, conflitos brasileiros, parte 3. Já temos a parte 1 e a parte 2. A parte 1 a gente foi praticamente todo o período colonial aí, né? Desde o... Vocês estão escutando as batidas? Não. Bom, a gente foi todo o período colonial aí, praticamente desde o, entre aspas, descobrimento do Brasil, né? Até o fim do período colonial com a proclamação da independência, que na verdade foi onde a gente começou o episódio número 2. Os dois episódios estão linkados aí na postagem. Vale a pena você voltar lá e escutar os dois antes de escutar esse aqui, para você entender mais ou menos a dinâmica do podcast. Esse episódio, episódio 3, a gente vai tratar de um período bastante específico, né, Fafá? Sim, senhor. Nós vamos tratar aqui de um período onde houveram muitos conflitos aqui, né? Essa ideia de falar de conflitos brasileiros, que é o período regencial, né? O nosso último cast, a gente foi, na verdade, até a abdicação do Dom Pedro I, em favor do Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. Então hoje a gente vai falar desse período bastante atribulado aí na política do país, né? Foi um período com problemas diversos e sequenciais e tal. Então, mais uma vez, para desmistificar essa ideia da passividade do brasileiro. Como disse o Leandro Carnal no Roda Viva, link no post aí da entrevista do Leandro Carnal, o Brasil é o país do golpe, né? Hoje nós vamos falar de um deles. Muito bom, muito bom. Belinha, então já que vamos tratar deste tema, acho interessante a gente começar aqui montando aqui. Acho interessante a gente começar aqui, seguindo um pouco a pauta que o Fafá sugeriu pra gente, falando um pouquinho dessa saída do Dom Pedro I em favor do seu filho, o futuro Dom Pedro II. Por que ele sai do país? Esse período é um período que não é muito estudado, né, pela historiografia atual, tanto que na escola pouco se aprende. Acho que os ouvintes aí não vão nem lembrar muito desse período regencial. Mas a abdicação do Dom Pedro I se deve, na minha opinião e segundo alguns autores, a incapacidade dele de governar e de lidar com as diferentes forças que estavam surgindo no país após a independência. E também aos ventos que sopravam da Europa, né? Em 1830 ocorre uma revolução liberal na França, e a questão do liberalismo estava vindo muito forte, e o Dom Pedro I não sabia lidar muito bem com essa questão do liberalismo, com essa multiplicidade de opiniões, e ele era um cara um pouco centralizador, e os seus conselheiros também não conseguiram trazer para ele uma visão mais ampla. Então ele acaba abdicando porque ele cria um ministério, ele monta um ministério muito absolutista, e esse ministério não é bem aceito. Ele faz algumas viagens em 1830, não é bem recebido, então o clima político esfria para ele, e ele decide, para não quebrar a questão dinástica, né, não perder o trono, né, ele acaba abdicando em favor do filho dele, que na época tinha apenas 2 anos, e ele acaba colocando o Brasil numa espiral de eventos extremamente destrutivos
mas que no final iria surgir o Dom Pedro II, que foi um bom governante do Brasil, foi um governante bastante interessante, principalmente no início do seu longo reinado. Mas esse período regencial vai de 1831 a 1840, só para situar, as pessoas estão ouvindo aí, e é um período bastante interessante, principalmente porque o pau come, e o pau come legal no Brasil inteiro, literalmente. São diversas rebeliões, revoltas que ocorrem, e isso a gente mede bem a capacidade do governo de reagir com essas revoluções. Na grande maioria das vezes reagiu essas rebeliões na porrada, geralmente na porrada. Então, Fafá, conta pra gente, qual a primeira porrada que você quer falar hoje? Então vamos lá. Era uma noite estrelada na Ágora, na Grécia. Brincadeira. Na verdade, a gente vai começar a perspectiva. Nós falaremos aqui hoje de alguns conflitos, né, pessoal? Então, a gente vai começar falando da Revolta dos Malés, falaremos da Cabanagem, da Sabinada e da Balaiada. Vocês verão que essa sequência ela é uma sequência, digamos assim, temporal, né? A gente começa de 1835. E para finalizar, nós falaremos dos farrapos, ou da revolta dos farrapos, da guerra dos farrapos, da Revolução Farroupilha, da Revolta Farroupilha, tem vários nomes. Porém, né, quem tiver um pouco mais antenado vai pensar, pô, mas os farrapos começam em 1835 também. Só que como ela é a que mais dura, ela dura 10 anos, então a gente optou por falar das outras 4 e depois falar de farrapos aí. Tudo bem? Beleza. Quem vai resolver essa questão dos farrapos aí já é o jovem imperador Dom Pedro II. Só ele vai ser capaz de, né? Ele vai resolver essa pequena cagadinha deixada pelo pessoal aí anterior a ele, pelos regentes. Antes de você falar, Fafá, acho importante a gente comentar quem foram os regentes nesse período, né? Show de bola. Então a gente tem aí alguns períodos, né, de regência diferentes. Porque quando o Dom Pedro I abdica em favor do filho, era num período de recesso, né, da Câmara no país aí e tal. Então, para variar, os caras estavam de férias, né? Então, você aí que acha que os nossos políticos de hoje são os caras que trabalham alguns dias por ano, então, de recesso, isso já é histórico no nosso país. Então é o seguinte, né? O Dom Pedro abdica, começa aí a primeira regência, que é a regência trina provisória, que ela teve um mandato aí que foi de abril a julho de 1831, para poder articular, porque um dos grandes problemas da regência, mais uma vez, né, quando o Dom Pedro abdica, quem assume o poder são os grupos políticos brasileiros que tinham interesses específicos distintos, mas na sua maior parte eram formados pela elite rural aí, dos grandes proprietários rurais do país. Então a elite agrária é quem passou a comandar efetivamente o país. Então vão ser elegidos aí, né, regência trina provisória de abril a julho de 31, o senador Nicolau de Campos Vergueiro, depois aí o outro senador José Joaquim de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esse Francisco de Lima e Silva vai ser pai de um cara que é só um pouquinho importante aí, que é o Duque de Caxias, do qual a gente ainda vai falar nesse cast. Depois disso, teve a regência trina permanente, que foi composta por José da Costa Carvalho, Braulio Muniz e pelo brigadeiro Lima e Silva, né? Ele continua aí, sendo que então a regência trina permanente, ela vai ter um mandato que vai ser de 1831 a 1835. Tudo bem? Fafá, mas só por curiosidade, quem escolhia esses caras? Os próprios políticos, né? A própria classe política aí, que acabava apontando. O próprio Congresso é quem acabava apontando. Muito embora o Dom Pedro I quisesse que quem gerisse o país aí nesse momento fosse ter um apontamento dele aí para que fosse José Bonifácio, mas isso é completamente ignorado, vamos dizer assim, né? Inclusive o José Bonifácio foi apontado como o tutor do regente, né? Como responsável aí tutor do regente, não, tutor do futuro imperador do país, que era o Pedro de Alcântara. Acho que uma questão importante para observar aí no que o Fabrício está falando, essas regências, elas surgem de uma necessidade, que é uma necessidade de todas as monarquias, na verdade. E se o herdeiro ele é muito novo para governar, e se ele não tem idade ainda, vamos dizer assim, maioridade
para governar. O que acontece se ele é uma criança? Então isso está expresso na Constituição, estava vigente no Brasil à época, e a forma de escolha dos regentes pelo Congresso, ela buscou, na verdade, a unificação do país. Tanto que esses regentes têm perfis bastante diferentes. Tinha bispo, tinha militar, tinha liberal... Eles são de grupos diferentes da política, né? E tinha... Eram bastante diversos na sua origem, né? Porém, tem um defeito grave nessa escolha, que não contemplou todas as elites do país. Isso gerou uma enorme insatisfação no país, porque esses regentes governavam para seus respectivos currais. Então não tinha uma visão unificadora de país e um projeto de país. O país ficou muito desarticulado, o país ficou muito separado. Isso foi uma falha grave, tanto que vocês vão ver que, né, nesses conflitos regenciais, onde estão os principais focos? Onde não tem muita representatividade perante os regentes. Exatamente. No sul, no norte, então isso vai... Nordeste. E no Nordeste. Então isso vai afetar muito, muito fortemente essa questão. E assim, para corroborar com isso que o Bila tá dizendo, né? A gente tem uma coisa bastante importante para considerar quando a gente fala de regência. A Constituição brasileira vigente à época estabelecia, como o Bila estava dizendo, e aí, se o cara é menor, se o futuro monarca é menor, o que se faz? Tem uma regência. Mas não se dizia muito bem quais eram os poderes dessa regência. Não delimitava o que a regência podia fazer, o que ela não podia e tal. E a perspectiva de você ter 3 regentes, a regência trina, é para que você não tivesse ninguém agindo com os poderes como de um imperador, com alguém com os poderes concentrados nas mãos. Mas isso, obviamente, deu problema. Como o Bila estava dizendo, que se a gente pega, são só os políticos dessa região sudeste do país aí, né, que vão ter o controle nas mãos. E aí o norte e o nordeste ficam desassistidos, assim como o pessoal do sul, que vai gerar os conflitos que nós abordaremos. E começa a ter um problema, porque você tem 3 regentes, e quando você tem 3 pessoas mandando ao mesmo tempo, o que acontece? Merda Ou nada. Né? Nada acontece, na verdade. Nada acontece feijoada. Né? Esse que é o lance. Então, a gente chega em 1834, quando era bem a época de fazer uma nova eleição e tal, né, para que tivesse uma nova regência. Os políticos aí moderados conseguem fazer uma reforma. Eles criam um negócio chamado ato institucional. O ato institucional estabelecia que eles abandonariam o modelo da regência trina, porque não estava se chegando a lugar nenhum, e aí vai ter os problemas que a gente estava dizendo, e vai surgir a regência una, que o primeiro regente uno foi um cara que apareceu, ele começa a figurar e ganhar cada vez mais espaço no cenário político em 1831 ainda, quando ele cria a Guarda Nacional. Guardem esse nome, Guarda Nacional vai ser super importante para que nós possamos entender os conflitos e como é que fizeram para dominar esses conflitos aí. Quem cria a Guarda Nacional é o padre Diogo Antônio Feijó, conhecido como Regente Feijó. É muito comum que as cidades brasileiras, pelo menos aqui no interior de São Paulo, tenham uma rua chamada Rua Regente Feijó. Em Piracicaba existe essa rua, não sei se na capital tem, não sei se algum conhece alguma rua dessa. Eu acredito que tenha, mas eu de cabeça não lembro agora não. Deve ter, pelo Brasil todo deve ter. Mesmo porque São Paulo, né, tem mais rua do que nome para dar, então, né, faz sentido que se tem aí nome de Regente Feijó. O que eu posso dizer com certeza é que durante muitos anos, agora prestes a mudar, alguns lugares no estado já mudaram, mas durante muitos anos no estado inteiro não existia nada chamado Getúlio Vargas. Não, continua não existindo. Não, algumas cidades já tem. Avenida Getúlio Vargas. Na São Paulo capital não existe. Na capital não existe ainda, mas algumas cidades do estado... que não tem uma avenida chamada Getúlio Vargas. Mas esse conflito aí a gente deixa para um podcast mais pra frente. Nós chegaremos até lá. O que eu acho interessante, Ronco, essa questão do nome das ruas, tem muitos caras desse período que são nomes de rua, e só uma curiosidade, foi uma estratégia muito esperta do pessoal do período seguinte, do período republicano, né? Pra acalmar os monarquistas, etc., eles começaram a dar nome de rua desses caras. Então, essa foi uma das
foi uma das estratégias. Por isso que você vê por aí tantas ruas com o nome de Regente Feijó, né? E outros personagens, né? Sim. É muito comum que se dê, né? Praça José Bonifácio. Aqui na cidade a praça principal da cidade é a Praça José Bonifácio. Nós temos as ruas Dom Pedro I, Dom Pedro II e aí por diante. Mas vamos lá, para poder, né, falar um pouquinho. Então depois a gente tem essa regência una do Diogo Feijó. O Feijó não vai conseguir exercer o mandato de 4 anos inteiro, exatamente por conta das revoltas, né, dos problemas que aconteceram aí, né. Então, no período do Feijó, eclodem, né, em 35, os malês, e ainda no período de governo dele, cabanagem, farroupilha e a sabinada, ou seja, né, o cara não estava conseguindo agradar muita gente, vamos dizer assim. Meio que a galera estava revoltada. Pois é, o mandato dele não sobreviveu aos problemas gerados por essas diversas revoltas, tanto que em 37 Feijó cai, e quem assume, é o Pedro Araújo Lima, um senador pernambucano, colocado aí, né, por 2 motivos. Primeiro, para ter um cara do Nordeste no poder, para tentar amainar os ânimos aí, como o Bila estava dizendo, e segundo porque o Pedro Araújo Lima tinha um viés bastante conservador, e os caras esperavam que esse viés conservador por parte do regente fosse levar à resolução dos conflitos, que nós veremos que não acontece, tanto que daí nós vamos ter lá em 1841, nós vamos ter a ideia do golpe da maioridade. Caramba, muita coisa, hein? É, bastante coisa, mas isso é só pra dar uma pincelada mesmo. A gente podia fazer casts específicos sobre essas coisas aí, que tinha bastante coisa pra dizer. Muito bom, muito bom. As mãos carejadas e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar. Então vamos começar pela primeira aqui que está listada para a gente. Vamos começar então pelo malês. Ô Bilo, eu lembro que você comentou no cast passado que você gostava bastante dessa revolução. Eu que falei. Ah, foi você? Fui eu. Eu que falei que os malês eram uma dos meus preferidos para dizer aí. É, porque eu não lembro se você chegou a citar qual o motivo que te levou a ser uma das suas revoltas favoritas. Não, eu acho que eu não falei não, a gente deixou para esse cast. É um dos assuntos que eu mais gosto de abordar, porque a revolta dos malês acaba representando uma coisa que eu sempre digo, né? A força que move o mundo, que é o cagaço. Ela é o cagaço dos brasileiros e da elite brasileira se formulando, né? Porque a revolta dos malês, ela vai ser uma revolta de negros. Vai ser uma revolta de escravos. E isso era um medo gigantesco que existia, né, no Brasil, na época do Brasil colônia e depois na época do Brasil imperial. Enquanto existiu escravidão aqui no nosso país, isso foi um medo bastante recorrente. Por quê? Porque era o medo do efeito Haiti. Só por curiosidade, vocês têm números disso? Quantos escravos existiam por cidadão livre na época? Olha, Ronquidão, eu não sei números exatos, mas se eu não me engano, se não falha a minha memória, talvez o Bila saiba, mas eu acho que é numa proporção de 80% em alguns momentos. Eu não sei especificamente em 1835. Né, mas... Quanto mais perto de 1888 você vai chegando, esse número vai caindo, né? Uhum. E ele tem o seu pico por volta de 1820, 1830, né? A questão do comércio de escravos. Uma coisa interessante da revolta dos malês, não sei se o Fabrício vai falar isso, é que não foi uma revolta de negros nascidos no Brasil. Foi uma revolta de africanos, negros nascidos na África e que vieram para o Brasil escravizados. O que torna mais interessante, acho que é por isso que o Fabrício gosta bastante, são iorubás, né? A etnia desses africanos são iorubás, porque não basta... Um erro muito comum que se ocorre é colocar o escravo africano que vem para o Brasil como um cara só, e independente de onde ele vem. São diversas etnias. E esses iorubás eram islamizados, ou seja, eles vinham da religião islâmica. Então isso torna tudo muito mais interessante, dá muito mais tempero aí para essa revolta, por isso que ela é tão interessante. É uma revolta de africanos islâmicos, em sua maioria, né? Inclusive o nome malê, né? O termo malê
malê significa muçulmano. Então a gente fala a revolta dos malês e tal, é exatamente isso. Os malês, eles são africanos, e aí todo mundo já deve ter ouvido falar aqui dos patuás, né? Acho que aqui vocês dois estão familiarizados, né? O que é esse? O que era esse patuá? Na verdade, os malês usavam patuás, que eles usavam ao redor do pescoço cordões com pequenas bolsas onde eles tinham trechos do Alcorão. Então, aí depois isso vai se transformando e na cultura popular vira a questão do patuá, tem uma ligação bastante direta com o candomblé, com a religião africana, com essa noção de magia, mas a ideia do patuá ela surge aqui dos malês, né? Até onde eu sei, surge dos malês que levavam trechos do Corão que eles paravam para fazer as suas orações durante o dia, como muçulmanos que eram aí e tal. E, além disso que o Bila estava dizendo aí, né, esses negros, além deles serem, né, negros de origem africana, mas como a maior parte era, mas eles não eram, na sua essência, não nascidos no Brasil, eram islamizados e alfabetizados, o que não era algo comum para os escravos, né? Então os escravos islâmicos sabiam ler e escrever em árabe. Então, vamos juntando as pecinhas, né? Nós estamos falando de negros de origem africana, né, de africanos vindos para o Brasil, que eram educados, né, sabiam ler e escrever, e que tinham a religião como um fator que acabava os unindo, né? Unindo é um termo bom. Acabava unindo, né, esses caras aí sobre uma causa comum. Só que, se você tem escravos que são alfabetizados, leem e escrevem em árabe, como é que você pega se eles estiverem tramando alguma coisa e passando uns para os outros mensagens? E isso tudo gera uma organização mesmo por parte deles, né? Com certeza. Então, né, os caras, eles tinham esses ideais de liberdade e começavam a trocar mensagens entre si por conta, né, por conta dessa educação, trocar mensagens em árabe, o que dificultava pra caramba das autoridades de se aproximar, de chegar e tentar entender o que é que estava acontecendo aí nas coisas, certo? E esses nossos, né, os malês, também estavam inspirados pela revolta do Haiti. Só para dizer, então, para quem não lembra, né, o processo de independência do Haiti é bastante longo, mas ele é um processo onde os negros escravos e ex-escravos se organizam e massacram a população branca e estabelecem um governo próprio lá no Haiti. Claro que é uma guerra bastante sangrenta, a gente podia abordar isso em um outro momento, mas isso sempre foi um medo muito grande. Então, se você pensar numa população que hoje no Brasil, em tese, você tem metade aí da população negra, só que hoje o termo os termos pelo IBGE aí, né, branco, pardo, preto, você pode dizer qual é o grupo que você pertence. Então é por isso que você tem menos gente se declarando como negro ou pelo termo do IBGE preto no nosso país. Então assim, eu imagino que a proporção seja muito maior, na verdade, do que 50-50. Só que se a gente fala numa sociedade que é aí 80, 20, 70, 30, é uma proporção muito grande. Sim. Né, de negros. Então o medo das autoridades, o medo da própria população colonial aí sempre foi muito grande, porque a força dos números, né, faria os escravos ganharem ou terem uma grande vantagem por si. Muito interessante, muito interessante. E como é que essa revolta é derrubada? Cara, essa revolta ela é derrubada por conta, obviamente, adivinha o que é que faz uma revolta, uma organização dessas cair? Porrada. Sempre tem um cagueta, né? Sempre tem ali alguém que vem e delata o que estava acontecendo. E nesse caso especificamente, né? Como é que você ia pegar os caras que se comunicavam em árabe? Jamais. As autoridades não sabiam árabe, né? Então tem um elemento que dificulta mais ainda, né? Que as pessoas acabassem encontrando. Então o processo ele é delatado e aí você tem vários muçulmanos aí, né? O grupo era gigante. O grupo era de cerca de 1.500 negros aí, era bastante coisa. Então esses caras eles tinham um projeto, na verdade, de se armar, de comprar armamentos, começam a comprar inclusive armamentos, queriam derrubar o governo, né? E se eu não me engano, Bila, você lembra disso? Tem uma questão de matar os negros, os mestiços e os negros que para eles, os negros nascidos no Brasil, que para eles aceitavam a escravidão, né? Ou continuar, eu não lembro se era matar ou se era continuar escravizando-os. Tem esse componente muito radical que vai acabar não dando sustentação para esses revoltosos, que vai tornar a repressão muito mais fácil, porque eles não vão ter apoio dos mestiços, porque
eles vão querer sim fazer um negócio bem purista, né? No sentido de só os africanos nascidos na África, E né? Daí a etnia iorubá e muçulmanos, né? Então... Entre muitas aspas aí, eles queriam fazer uma limpeza étnica. Sim, eles queriam estabelecer um governo próprio, né, Ronquidão? Exatamente. E isso não vai pegar muito bem. Foi muito legal, muito bonito, mas durou quanto tinha que durar, sem um certo nível de comprometimento com os outros ramos da sociedade, e o negócio não se sustenta, né? Então isso foi uma revolta bem significativa, mas uma revolta rápida, né? Debelaram rapidamente esse conflito aí. Ela foi rapidamente debelada, mas assim, né? Eles tentaram, inclusive, atacar um quartel na cidade, em Salvador, não sei se a gente tinha dito, né? Que é em Salvador. Tentou atacar o quartel aí das armas, mas já avisadas, as tropas da Guarda Nacional, né, vão e junto dos populares, junto de membros da população armados, da polícia e tal, os caras vão entrar em conflito, morrem cerca de 7 oficiais aí, e morrem 70 do lado dos negros, dos malês. Então a revolta, como o Bila está dizendo, ela é esmagada bastante rápido aí. Só que o que acontece? Uma coisa que eu acho muito legal de explicar, e por isso falar dos malês, é que o que os caras fizeram? O que as autoridades fizeram? Controlaram, levaram mais de 200 escravos a tribunal, gente com trabalho forçado, condenado da morte, ser açoitado, não sei o que e tal. Porém, eles pegaram esses negros de origem africana que eram islâmicos, mais de 500 deles, e enfiaram dentro dos navios e mandaram de volta para a África. Então isso é uma coisa importante. Por que isso é importante? Porque o governo dizendo, olha, controlamos, mas controlamos por hora. Se esses caras continuarem aqui e nada mudar, nada acontece feijoada, com certeza eles vão conseguir, vão se organizar novamente, e aí até uma hora que a gente não vai conseguir mais, eles vão cooptar os outros negros e a gente vai ter um problema mais sério nas mãos. Então isso é bastante significativo, quando o governo pega esses escravos, né, abre mão da ideia de eles serem escravos e manda os caras embora do Brasil, manda de volta para a África. E, inclusive, para finalizar a minha fala, deixar o Bila falar alguma coisa aí e tal, esses escravos vão ter problemas quando eles voltam para a África. Você tem comunidades hoje de remanescentes, aí, de descendentes do que foram esses malês, que aqui no Brasil eles se viam como africanos, e o Islã era uma das coisas que os unia. Quando eles são degradados, né, quando eles são expulsos do Brasil e voltam para a África, eles chegam lá, e para os africanos eles também estão desolados, porque eles eram brasileiros, eles não eram mais africanos. Então esse isolacionismo continua, inclusive no degredo. Na volta para a África eles vão continuar como uma sociedade, como um grupo isolado. Caramba! Isso tudo serviu de estopim, de pólvora para alimentar as outras revoltas? Então, a questão do repasse dessas informações não era tão rápido assim. Acontecia de chegar jornais em outras regiões, e o clima no país, entre todas as classes sociais, era assim um clima muito pesado e um clima muito ruim. Principalmente por conta da repressão da Guarda Nacional. Às vezes ocorria ações da Guarda Nacional que não eram muito bem aprovadas pelos representantes locais, porque a Guarda Nacional era uma força federal e ela se sobrepunha-se ao poder da província. Isso vai ser um problema também na época, essa questão da autoridade da província e da autoridade do governo federal. Não vai se resolver tão facilmente. A questão da cabanagem, Ronquidão, é um conflito bastante longo, é um conflito que dura 5 anos. Como você gosta de números, foi em 5 anos, na província do Grão-Pará, né, onde hoje seria o estado do Pará, um pedaço da Amazônia, aí, do Amazonas e da Amazônia, floresta amazônica, houve uma chacina de cerca de 30% da população. Caramba! De 30% a 40%, Não há dados oficiais, muito oficiais, né? Mas você pode dizer que foram mortos de 35 mil a 40 mil pessoas em 5 anos dessa revolta, né? Mas em conflitos armados?
Em conflitos armados, sim, com certeza. Na cabanagem. Na cabanagem. No início, são conflitos armados, assim, como nós entendemos guerra, né? Dois lados opostos combatendo. No final do movimento, foi feita uma limpeza étnica. Inclusive tem alguns autores aí da historiografia que eles têm a sua opinião. Foi feita uma limpeza étnica. Sim, só pra quem pensa, mas 30, 40 mil pessoas é pouco, né? Nós estamos falando numa região que não era densamente populada, né? Nem hoje, né? Ela tem algumas... Essa região hoje do Pará, ela tem uma população, mas ela não é uma população super concentrada como a gente está acostumado aqui no Sudeste. Seria bacana a Evelyn depois escrever pra gente falando isso, que morou lá em Belém, sabe mais que a gente. Mas, por exemplo, segundo o IBGE, hoje a cidade de Belém, ela tem cerca aí de 1.400.000 habitantes. Seria, em números de hoje, como se desses 1.400.000 pessoas, 420.000 fossem mortas. Então um absurdo. O Pará na época, o Grão-Pará na época tinha cerca de 32 mil índios, cerca de 30 mil negros escravos africanos, cerca de 42 mil mestiços, né? Negros e brancos, negros e índios e brancos, etc. E apenas 15 mil brancos, dos quais metade eram portugueses. Ou seja, era uma absoluta minoria os brancos naquela composição toda do Grão-Pará. Então a cabanagem... E uma coisa bacana disso que o Bila tá levantando dos números é que, assim, você tem um grupo muito menor de brancos, da maior parte portugueses, como o Bila tá dizendo, e adivinhem só quem eram os caras que tinham todos os cargos públicos, que tinham os recursos econômicos nas mãos e todos os privilégios. Eram exatamente essa minoria branca, sobretudo os portugueses, enquanto esse grande amálgama que o Bila trouxe aí pra nós, nesses números, era uma galera que vivia numa pobreza super complicada, tá? Sim, com certeza. E era uma região onde o governo imperial tinha pouquíssimo alcance, né? Tinha pouquíssima influência com a questão de leis, questão de estradas, enfim, com toda a questão de civilização básica, porque era uma região muito distante, não tinha muitas estradas, mas enfim, o que acontece com essa revolução toda, a questão dessa revolta, né? A questão da cabanagem é uma revolta principalmente de mestiços, né? Que esses mestiços eram chamados de cabanos, daí o nome cabanagem, porque moravam em cabanas, geralmente à beira do rio, as famosas palafitas de hoje. E geralmente essa classe média, não era nem uma classe média, eram pobres, extremamente pobres, viviam numa condição horrível de vida. Eles não concordavam com os rumos da província, então eles se juntaram. Tem algumas lideranças muito fortes, mas principalmente um dos grandes líderes foi um cearense chamado Eduardo Angelim, que havia saído do Ceará por conta da seca e migrado pro Grão-Pará. Então, o que acontece? Eles tomam o poder, eles invadem o Palácio do Governo em Belém do Pará, matam o presidente da província e colocam um outro presidente em seu lugar. Dessa forma, o Império, né, os regentes, não poderiam deixar isso barato, porque efetivamente o Pará se separa do resto do país, não aceita as decisões dos regentes, e começa a enviar tropas, nomeia um novo presidente da província, na época não se chamava governador, chamava presidente, e aí acontecem conflitos extremamente ferozes, né? Inclusive com auxílio de embarcações, tanto embarcações brasileiras quanto ajuda, né, da Inglaterra e tudo mais. E no final, quando o governo toma o poder novamente, o governo regencial toma o poder novamente, começa todos os cabanos, os líderes, tentam se refugiar no interior, principalmente nas florestas e tal. E aí ocorre uma limpeza étnica. A palavra correta é essa, né? Tanto que praticamente tribos indígenas inteiras foram dizimadas, foram chacinadas, milhares de negros morreram e muitos mestiços também morreram por conta dessa posição contra
contra o governo. O que me impressiona nesse movimento é essa questão de que o governo não quis em nenhum momento negociar, o governo não quis em nenhum momento tentar ouvir o que estava acontecendo ali ou tentar estabelecer algum canal de comunicação. Não, sempre foi na porrada. Uma questão de honra, assim, nós temos que mostrar quem manda, e mostrando quem manda a gente já faz a limpeza ética, né? já aproveita, tenta equilibrar um pouquinho esses números, essa defasagem de brancos com mestiços, negros e índios, né? E isso causa um problema sério na província durante as próximas décadas, porque ocorre um desequilíbrio populacional. Num lugar que já não tem muita gente, você mata 30%, 40% da população. Vai ter problemas sérios de mão de obra, vai ter problemas sérios enfim, de tudo ali, né? De tudo por conta dessa revolta. É o manualzinho da monarquia brasileira durante todo o período monárquico. Com Dom Pedro II também não foi muito diferente. Na verdade, eu acho que esse é o grande lance dessa nossa série histórica. Eu arrisco dizer que nunca foi diferente e não é até hoje. Sempre que tem levantes populares, alguma coisa, são massacrados, né? Massacrados e não são ditos nas mídias das épocas e tal, né? Cabe aos historiadores pesquisarem e continuar falando disso, né? Isso então nos leva para a terceira revolta, a Sabinada. O Bila tinha comentado que a questão de comunicação não era muito forte, mas até pela ordem que você colocou aqui, Fafá, dá uma sensação de que, de alguma maneira, isso foi crescendo ao longo do país, sabe? Então, na verdade, assim, por mais de alguma maneira a ideia foi passando de um lugar para outro. Então, mas você sabe que eu acho que assim, é até mais embaixo que isso, né? Eu acho que não é nem só, lógico, você está correto, realmente, por mais que demore, uma hora chegam as notícias, mas é mais que isso. Para mim, especificamente, isso é representativo da situação horrorosa que vivia a população do país, né? Era uma sensação geral, então. O descontentamento era geral, né? Se você fosse, para variar, se você fosse membro da elite, você apoiava o governo estava certinho. Se você porventura não fosse, você era contra o governo, né? Porque a situação é que essa galera vinha sendo submetidos por motivos diferentes. As condições de vida da população, elas eram horríveis, elas eram horrorosas para todo mundo, né? Então é por isso que tem tanta gente cada vez mais descontente. E existe uma outra coisa que ela acaba sendo parecida, Ronco, para todo mundo que está nos ouvindo, nesses lugares onde há as revoltas, que eram as pessoas não reconhecendo o governo, o governo dos regentes como um governo que os representasse, né? Um governo legítimo, né? Eles não viam a legitimidade. Então, pera, quem que são esses caras aí que estão advogando em causa própria, o casuísmo aí total, e a gente nada pra nós, e nada de melhoria? Então isso é uma sensação que ela acaba gerando em vários locais, né? Tanto que o espírito do, olha, nós obedeceremos apenas e tão somente à figura do imperador, ela existe, né, nesses locais aí. Eram os caras que estavam contra o governo regencial, não era contra qualquer governo. Então não queremos este governo específico aí, queremos o imperador, mas que o cara fosse o imperador, fosse uma criança, sem nenhuma chance, obviamente, de poder tomar o poder e tal, né? E nesse sentido, o que foi a Sabinada? Sabinada, ela é mais um desses movimentos que aconteceram aí. Ela acontece, a Sabinada, entre 37 e 38, então ela tem a vida um pouco mais curta. A dos malês foi a mais rápida, né? Controlada mais rápida. A cabanagem, como o Bila estava dizendo, ela vai aí de 1835 a 1840, e a Sabinada começa em 37 as revoltas, e elas são controladas em 38. Então, na verdade, não é uma coisa que acontece isolada aí nesse período que eu tô dizendo. Pô, por que não acontece? Porque já vinham tendo problemas lá desde 1831. Você já tinha movimentos federalistas, né, que eclodiam por todo o Nordeste. A Bahia era muito prolífica em relação a isso, né, esse tipo de conflito. O que é um conflito federalista? São os caras que eles estão querendo basicamente o seguinte: falam, olha, nós queremos uma coisa nos moldes de uma federação. O que quer dizer isso? Queremos continuar, grosso modo, tá? Queremos continuar fazendo parte
de um amálgama, ou alguns casos queriam se separar e fazer países, mas eles falaram o seguinte: olha, nós queremos que... Quem é que vai tomar as decisões aqui para a Bahia? Os baianos. Nós queremos nós mesmos termos certa independência para nos organizar, para nos gerir, por mais que a gente faça parte de um negócio maior que é o Império Brasileiro. Alguma coisa parecida com os Estados Unidos, né? Isso, tudo com essa inspiração aí estadunidense, né? Já estava aí porque, como a gente já falou, os Estados Unidos são a primeira democracia das Américas aí, a mais antiga democracia das Américas, acabava inspirando. Então os caras queriam essa certa liberdade, eles não queriam esse governo que estava no Rio de Janeiro, com uma elite que abarcava só os seus próprios interesses, esses interesses do Sudeste. Os caras queriam ter uma maior autonomia de gestão. Então isso já vinha acontecendo desde 31 aí, né? Eu tava escutando o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Argentina, que eles estavam justamente fazendo tanto xadrez verbal quanto Fronteiras Invisíveis para celebrar os 200 anos da independência da Argentina, né? E é um programa especial e tal. Então, nessa época aí já tinha acontecido toda aquela questão da independência da Argentina e tal, né? A expulsão dos espanhóis, tudo mais e tal. Esse caráter mais próximo dos brasileiros, né, que os Estados Unidos, um país mais próximo, acaba também influenciando esses movimentos todos ou não? Os mais próximos acabam porque você tem uma grande medida de membros da elite aqui no país, né, Ronco, que não estão contentes. O Brasil é o único país, primeiro que o Brasil ele é gigantesco, territorialmente falando, muito por conta da continuidade dos Orleans e Bragança no poder. Então você imagina que você tem as elites que estavam olhando e vendo que nos Estados Unidos os caras iam se tornar independentes, estavam expandindo e fazendo uma democracia que era aquela que eles miravam. Por todo o restante da América do Sul, pra você ter uma noção, a América Espanhola, que ela tinha 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais, virou 21 países quando se dão os processos de independência. Por quê? Só para citar um exemplo mais próximo de nós, é a própria questão do vice-reino do Prata. O vice-reino do Prata, quando se separa, vira o que hoje nós chamamos de Argentina, Uruguai e Paraguai. Então veja bem, né, muito menor do que o Brasil. E os caras por quê? Porque tinham agendas diferentes. Você tem a elite de Montevidéu querendo uma coisa, a elite de Buenos Aires querendo outra e a elite de Assunção querendo outra. Os caras se separam e fazem países diferentes. Aí enquanto aqui no Brasil você tinha um imperador tirano, que era considerado como tirano, que era Dom Pedro I, por essas elites. Quando o cara abdica, continuam os membros da elite aí da região sudeste tomando poder. Você imagina se você fosse um membro de uma elite ou da população lá do Nordeste, completamente desassistido por esse governo centralizador. Você queria muito mais se separar mesmo e fazer um país para você com as suas regras, né? Sim, com certeza. A questão aqui é muito mais... Nós temos que segurar essa unidade na bala, porque o Brasil é esse, é grande significa rico, né, diverso, e no caso da América Espanhola, nós temos que nos fragmentar, nem que seja na bala, porque nós temos que seguir a nossa individualidade cultural, e então foi uma questão realmente de diferenciação de tipo de colonização que se fez entre Portugal e Espanha, né? E a própria estrutura administrativa de Portugal e Espanha, como é que eles administravam essa questão toda. A colônia, né? Por que tem tantas revoltas acontecendo? Porque o Brasil simplesmente... É um milagre o Brasil estar inteiro até hoje, do jeito que tá. Não dá pra entender, né? É um negócio absolutamente... inexplicável. É bizarro, porque o Rio Grande do Sul tentou N vezes se separar. A Cisplatina, província Cisplatina, que hoje é o Uruguai, tentou e conseguiu, né? Isso é uma questão um pouquinho mais pra frente, mas fazia parte do Brasil também. A Bahia tentou em 1798, tentou em 1822 e tentou de novo na Sabinada. Então, num espaço de 50 anos aí, a Bahia tenta se separar 4 ou 5 vezes do país. Não é pouca coisa. E isso segue uma tendência... Isso segue uma tendência do Brasil, que segue uma tendência da América, que segue uma tendência europeia, né? Que é o quê? É essa questão da liberdade a qualquer custo. A questão da Sabinada ela é liderada por um médico
né, que tem o sobrenome Sabino Vieira, né, Francisco Sabino Vieira, e ele lidera um grupo que, novamente, invade a Câmara Municipal, toma a Câmara Municipal de Salvador, né, e eles conseguem ser independentes por 4 meses. E só pra antes do Bila terminar de falar da independência, dessa coisa, só pra gente poder entender. 2 coisas são importantes aí pra entender a Sabinada, né? Primeiro, a Sabinada ela é das classes médias de Salvador. Ela não tem nenhuma adesão popular gigantesca das populações mesmo, mais pobres, e nem dos membros da elite. Então, por isso que o Francisco Sabino aí, que o Bila tá dizendo, o cara é médico, né? Então, veja bem, é um médico que era o principal líder aí, né? Então, tem o envolvimento dos maçons da província baiana. E o que foi o grande motivador, o grande estopim da Sabinada? São 2 coisas. Primeiro, a fuga do Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves foge do Forte do Mar, que hoje é aquele forte de São Marcelo, que a gente consegue ver ali na Baía de Todos os Santos, né, que está bem em frente ao Mercado Modelo, dá pra ver ele ali e tal. Então, quando o Bento Gonçalves foge, as tropas vão aderir ao modelo do Sabino aí, e a galera vai, como o Bila tá dizendo, tomar o poder. E também porque são os caras que estavam descontentes porque havia acabado de cair o Regente Feijó, como a gente tinha dito, e o Araújo Lima, como era um cara centralizador e era um cara que governava com mão de ferro, ele estava pondo o ato adicional, aquele que dava uma certa liberdade para as províncias, pouca, mas dava, estava pondo isso em xeque. Então o grande medo dessa galera era que o governo se intrometesse ainda mais e continuasse cada vez mais a dominá-los com mão de ferro, né? Então é por isso que eles vão acabar com medo de perder as liberdades que os governos provinciais tinham dado, né, que o ato adicional tinha dado, que eles vão se movimentar contra o governo. Então, Bila, pode continuar falando aí depois que eles estão no poder por 4 meses. É uma revolta que ela tem um certo caráter contido, porque quando eles conseguem uma boa posição de defesa ali, o próximo passo, procurar apoio. O primeiro apoio que eles vão procurar vai ser dos senhores de terra, ali do Recôncavo Baiano. Os grandes senhores de terra ali não conseguem esse apoio, eles não estão interessados em apoiar esse tipo de revolta, que iria separar o Bahia do resto do país, e isso não era bom para a questão comercial deles. Depois eles vão procurar apoio em quem? Nas camadas populares logo abaixo deles, né? Vamos dizer assim, os cabanos da Bahia, as classes mais pobres. Também não conseguem. Diante disso, fica fácil para o governo conter essa revolta. A repressão foi, vamos dizer assim, até tranquila. Cerca-se a capital, bloqueia por terra e por mar e taca fogo. Trava-se um combate acirrado. E eles lançaram ataques por mar e terra, né? Sim. Inclusive ajudados pela galera do Recôncavo. Então os grandes proprietários do Recôncavo que não quiseram aderir vão ajudar o governo a caçar os sabinos, né? Então os sabinos vão ser completamente massacrados. E só mais uma coisa que eu queria dizer que eu tinha esquecido: os sabinos, a ideia deles, pelo menos em teoria, era devolver Salvador, devolver o governo para Dom Pedro II, quando o imperador atingisse a maioridade. Mais uma vez se tratava da ideia de não reconhecer os governos regenciais. Não, e medo que essa regência se configurasse num golpe, né? Sim, fato. Se configurasse num golpe, vamos dizer assim, num golpe republicano ou qualquer coisa que o valha, né? O pessoal tinha muito medo de república nessa época? Não é que o pessoal tinha medo de república nessa época. O pessoal tinha medo de que a questão monárquica se encerrasse sem uma alternativa viável. Nessa época no Brasil a república ainda não era uma alternativa viável. Os ideais republicanos ainda não estavam amadurecidos o suficiente em todas as camadas da população. Dom Pedro II representava uma alternativa segura, né? Era um jovem, estava sendo tutorado, né? Estava sendo ensinado para ser o monarca. Então a questão da monarquia ainda dava uma certa questão de unidade, uma questão de unidade para o país. Estava madura ainda. E a monarquia? Não era bem medo, mas
essa questão toda, se rompesse a questão da ordem no país, poderia vir uma guerra civil, e isso é ruim para os negócios, e ninguém gosta de perder dinheiro, principalmente quem tem muito dinheiro. E o imperador, né, a figura do imperador, só para quem tá nos ouvindo entender, ele é visto como uma figura neutra. Porque qual que é a discussão? É isso que o Bira tá dizendo. Os ideais republicanos não eram suficientemente maduros. Ah, tudo bem, mas... Então, assim, qual que era o grande pega? O que isso quer dizer? Quer dizer, se a gente derruba a monarquia e estabelece um governo, quem é que vai assumir o governo? Vai ser um cara da Bahia? Vai ser do Pernambuco? Ele vai ser do Rio Grande do Sul? Ele vai ser do Rio de Janeiro? Da onde ele é? Que é óbvio que qualquer um que assumisse ia puxar a sardinha pro lado da sua região, dos seus interesses. E nesse contexto, a figura do imperador ela é vista como uma figura neutra. Porque Dom Pedro II, apesar de ter nascido na cidade do Rio de Janeiro, ele não é visto como um cidadão do Rio de Janeiro. Ele não é do Rio de Janeiro, ele é o imperador ele é neutro, ele é de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Não sei se faz sentido isso pra você, principalmente que é leigo, Ronco. Sim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, quando você estabelece o imperador, fala, bom, o cara é o imperador do Brasil. Ele não é do Pernambuco, ele não é da Bahia, ele não é do Rio Grande, ele não é de lugar nenhum. Então, ele é visto como uma figura de neutralidade dentro desse processo. Inclusive como um cara do povo, né? Sim. Inclusive como o único que poderia olhar para os pobres e poderia ter um olhar mais... tentar fazer alguma coisa pros pobres, né? Esperado até como uma ideia meio paternal, assim, paternalista, né? O que é até bastante interessante, né? Isso encerra a Sabinada? A Sabinada, os líderes foram presos, né? O Francisco Sabino foi pro Mato Grosso, que era, tipo... Era um lugar alienígena no país. Não, era o que o pessoal sabe, essas piadinhas que o pessoal faz do Acre hoje. Ah, o Acre não existe, mimimi, essa coisa boba. Era o Mato Grosso. E alguns outros líderes conseguiram fugir e depois se juntaram à Revolução Farroupilha, né? A Revolta Farroupilha. Se vocês falaram de Bento Gonçalves, Bento Gonçalves, ele saiu dos farrapos e foi pra Sabinada e depois voltou? Não, ele foi preso, mas não vamos chegar lá, aguenta aí. Antes disso tem a balaiada. Bila, você começa a balaiada? Eu acho que quem pode começar é o Rafa colocando aquela música. Balaio, meu bem, balaio sim. Não. Obrigado. A balaiada tem esse nome por conta do apelido de um dos líderes, né? Manuel Francisco dos Anjos Ferreira. Né? E a balaiada eu vejo muito assim como uma forma de mostrar que o povo não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Fato. Pra variar, né? Havia muito pouco entendimento das camadas populares. A balaiada aconteceu no Maranhão, né? Isso. E tanto que essa revolta foi uma questão de exteriorizar essa ira, essa fúria diante de um governo que era completamente surdo aos apelos do povo, né? Tanto que a balaiada começou porque um dos líderes, a filha dele foi vítima de violência policial e não houve punição nenhuma, né? E o que acontece? Eles invadem e saqueiam fazendas. Não é um grupo muito grande, né? Não é um grupo muito grande como de outras revoltas, mas foi mais um bando de pessoas, né? Invadindo fazendas, invadindo pequenas vilas e roubando e saqueando, do que efetivamente uma coisa, queremos uma república, queremos um imperador. Queremos um imperador. Não, era um negócio mais... era guerrilha, efetivamente. Era guerrilha. E na verdade, eu entendo a balaiada como... Primeiro que não vai ter adesão nem de classe média, nem de elite, nem nada. E são quase que 100%, ou necessariamente, os negros e mestiços. Então, na verdade, é um grito mesmo. Esse cara falou, já que tá tão ruim, né? Tá tão na merda que nada que a gente fizer vai piorar a situação. Então os caras começam realmente, como tá dizendo o Bila, os caras vão começar a fazer essas paradas. Não tem reivindicação, não tem nada, os caras começam a se rebelar contra a ordem. Então invadir cadeia, né? Inclusive o estopim disso da revolta lá em final de 38. Tem um cara que é o Raimundo Gomes, chamado um mestiço, ele é chamado de cara preta, né? Então assim, ele tava levando uma boiada, o irmão dele estava preso, acusado de assassinato e indevidamente, o cara vai e invade a cadeia,
liberta o irmão dele, liberta os outros presos, e os policiais, em vez de não tentam nem impedir, pelo contrário, se juntam ao bando, e a galera começa a fazer isso que o Bira tá falando aí, né? Esse movimento de galera invadir aí com libertando escravo e tomando as coisas e tal, né? E um fato interessante é que o governo, para combatê-lo, o governo enviou um certo Luiz Alves de Lima e Silva, que era um coronel na época, que já tinha uma certa experiência e que conseguiu debelar com poucas baixas essa revolta, apesar de ser uma revolta muito difícil de ser controlada, porque ela ocorreu em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ela ocorreu no Maranhão, ocorreu no Piauí, ocorreu um pouquinho no Pará também, mas ela só amainou, ela só se suavizou quando foi proclamada a maioridade do imperador. Então, quando foi proclamada a maioridade do imperador, parece que houve um efeito calmante no Brasil, né? Menos no Rio Grande. Menos no Rio Grande, né? E o Lima e Silva, ele, nessa época que foi anunciada a maioridade, ele já tinha praticamente extinguido essa guerra civil, e ele recebeu o título de Barão de Caxias por essa campanha. E foi a bala, né? E foi a bala. E mais tarde ele iria receber outros títulos, né? E iria ser uma figura importantíssima aí na história. Ele é o patrono do exército brasileiro, né? Ele é o único duque. O Brasil teve incontáveis barões, incontáveis viscondes, alguns com bons números de condes, mas o Brasil só teve um duque. Marqueses, mas marqueses poucos também, né? Mas só um súdito chegou a receber o título de duque, que foi Caxias, né? Então Caxias, ele é o patrono do exército brasileiro até hoje, considerado um militar brilhante, amigo pessoal de Dom Pedro II, tudo mais, mas ele é uma figura bastante controversa. Se para uns ele é um grande herói, um grande gênio militar, para outros ele é um verdadeiro carniceiro, né? E aí na balaiada ele foi o verdadeiro carniceiro, porque ele controla a revolta, como o Bila estava dizendo, sem fazer concessão nenhuma, prendendo, fuzilando, matando todas as lideranças, pegando alguns e mandando para fora da província. Então ele arrebenta o negócio com mão de ferro, né? Não cede 1 milímetro. Pô, e um negócio que tava completamente desorganizado, sem apoio, conseguiu durar 3 anos? Pelo fato de ser muito difuso, né? É a própria característica, né, Ronco? Porque, por exemplo, você não tem ali aquele grupo foi lá de Salvador, como era, a gente falou da Sabinada. Os sabinos invadiram, tomaram o controle de Salvador. Tava isolado, tava ali. Então você vai lá, cerca Salvador, arrebenta o cara e acabou. Os malês estão em Salvador. Você vai lá, cerca, prende, arrebenta, manda embora e acabou. No caso da balaiada, não tem isso. O que você vai fazer? Porque os caras estavam espalhados pela província toda, e você tinha grupos que começavam a se armar e lutar contra, e tomar as coisas à força e tal. É questão de guerrilha mesmo, né? Tipo, guardando as devidas proporções com o Vietnã, né? Fato. Um monte de rebeldes espalhados, né? De dia o cara é agricultor, à noite ele é guerrilheiro. Exatamente. Então é difícil, né? É muito mais difícil controlar, né? Você fica mais fácil controlar uma revolta quando você sabe onde tá o inimigo, né? Então vamos finalizar com uma perguntinha do Ronquidão. Que perguntinha encerramento. Que maldita pergunta você vai fazer de história, meu Deus. Não, e surpresa, porque não estava na pauta nem o momento que ela ia acontecer. Pois eu achei que eu tinha me livrado disso. Os caras já escutaram 1 hora, 2 professores de história falando, você queria fazer perguntinha? Mas é pra dar uma aquecida nesse frio, nossa senhora. Agora que tá bom, caramba. Perguntinha do Ronquidão de encerramento, então. Já que são 2 professores de história, eu vou fazer perguntas de matemática. Qual é a integral? Não, tô brincando. Seria bom, hein? Minha resposta ia ser 0. Perguntinha do Ronquidão. Vocês acreditam, eu vou ter que responder essa também, não sei como eu vou fazer, mas enfim, né? Vocês acreditam que se o Dom Pedro I tivesse ficado, isso teria sido um pouco mais ameno? Não. Por quê? Porque a situação dele estava insustentável, né, Ronquidão? Ele não estava agradando nem a população e nem a elite, né? Então eu não acho que ia ficar mais ameno. Eu acho que ia só piorar. Pairavam sobre ele inúmeros escândalos de corrupção, né?
Sim. Ele abdica também por conta desses escândalos de corrupção. Então, se ele, só cortando o Fabrício aí, a minha resposta é a mesma. Se ele continuasse, na verdade, ele iria antecipar a questão republicana no Brasil. Concordo. Os caras iam derrubar ele. Na minha opinião, iria acabar com a reputação da família real, iria, vamos dizer assim, não é rasgar, tô procurando, ia corromper a questão monárquica, essa questão que a monarquia é meio infalível, iria colocar o Brasil num outro tipo de conflito, que seria um conflito monarquistas versus republicanos, né? Pra ser do contra, eu digo que sim, mudaria, não, tô brincando. Vocês que entendem dessa parte histórica, não tem como discordar, não. É interessante até pensar que teria acelerado o processo republicano se ele tivesse ficado, né? Seria interessante se a gente tivesse uma república mais digamos, como é que fala? Prematura, uma república mais prematura acontecendo no país. Mas, como vocês bem exemplificaram aí durante o cast, talvez o país não estivesse preparado para ser. Então, eu não sei não, porque eu acho que o que ele fez foi meio um jogo de xadrez. Apesar de todos os problemas, o que eu sinto que o Dom Pedro I fez, ele falou assim: então tá bom, o problema aqui sou eu. Corrupção é toda minha, eu sou centralizador, sou mão de ferro, não tem problema. Então eu abdico em nome do meu filho, ele tem 5 anos de idade. Vocês governam, esse tempo até 18 anos. Tipo, vai lá então, fera, vai lá, faz melhor. Não tô dizendo que é isso, mas tô dizendo que é o que eu sinto, que ele deve ter, em algum momento deve ter passado isso na cabeça dele. Sabe qual que é o problema, Ronco? Essa questão de você ter repúblicas repúblicas antecipadas, você acaba virando uma Bolívia. O fazendeiro dá um golpe de estado, depois os militares dão um golpe de estado nos fazendeiros, depois os fazendeiros dão um golpe de estado nos militares, aí depois os plantadores de banana dão um golpe nos fazendeiros, aí os Estados Unidos dão um golpe nos plantadores de banana. Enfim, você tem uma democracia extremamente fragilizada, né? Isso é problemático. Os brasileiros compram um acre com uma cabeça de cavalo? Talvez num país com a diversidade do Brasil e com o tamanho, questão geográfica do Brasil, talvez tenha sido melhor o processo republicano ter sido adiado, né? Isso aí, acho que se eu falasse isso num grupo de acadêmicos, eu seria linchado, mas eu acho que eu tenho esse sentimento, tenho essa intuição, com tudo que eu já estudei até hoje. Entendi, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, deu pra perceber que os farrapos vão ficar pro próximo cast, né? Porque é um tema bastante extenso. Não vale a pena a gente comprimir ele só pra encaixar nesse cast agora. Vale a pena a gente revisitá-lo aí em breve, na parte 4 dos conflitos brasileiros, essa série que vem desconstruindo essa ideia de que o povo brasileiro é pacífico, né? Então vamos para os recadinhos? Vamos! Bom, tivemos um recado muito interessante essa semana, né? Depois de muitos e muitos anos, o Galo voltou a comentar, olha só que interessante. O Galo colocou assim, né? Boa tarde, depois da chamada que recebi, tinha que deixar aqui um recadinho. A chamada que ele tomou foi lá no episódio 69, que a gente estava falando de viagens, e eu comentei que eu e o Galo, a gente tinha viajado juntos para Salvador de busão e tal. Foi uma experiência bem interessante. Quem não escutou ainda, vale a pena voltar lá para escutar. Continua. Mais um episódio muito bom e engraçadíssimo. A nossa viagem para Salvador na casa do Glauber foi uma das melhores viagens que fiz e caraca, como foi cansativa. Devo concordar. Mas valeu conhecer Itaparica, Pelourinho, comer lambreta, aipim frito e tudo mais. E faço um adendo aqui às considerações do Galo, que foi muito bom também. Aquele bolo de pão que a mãe do Glauber fazia. Nossa, que coisa maluca que era aquilo, mas era muito bom. E não ser roubado no carnaval. O Galo foi roubado no carnaval, né? Assim. Você não, né? Eu quase, muito quase mesmo. Como quase? Foi bem próximo. Porque, né, eu era tchongão, né? Ainda sou. Era. Ainda sou, mas naquela época eu era mais chongão. E aí a gente tava
na parte de baixo do Pelourinho, né, do elevador Lacerda. A gente desceu do busão e tal. E aí juntou uma galera assim em volta da gente, uma molecada. E, lógico, né? Eu com toda a minha tez de ébano, a primeira coisa que eles fizeram foi olhar pra mim: ô tio, tem R$1? Foi assim, instantâneo, né? E o babaca deu R$1. Pois é, daí eu peguei assim, eu tinha R$2 no bolso e entreguei pro moleque. Só que aí ele olhou assim e falou: nossa, ele tem mais! E meteu a mão no meu bolso. Só que quando ele meteu a mão no meu bolso, eu segurei o braço dele. Nisso, toda a molecada que tava em volta começou a juntar, né? Não sei o que, começou um bafafá. Aí o Glauber viu o bafafá e voltou correndo. E já voltou falando, né? O que vocês estão fazendo? Começou aquela discussão. E assim, o moleque que pôs a mão no meu bolso, ele devia ter, sei lá, uns 8 anos de idade, 10 no máximo, era bem novinho. E a galera que tava com ele também. Só que dentre eles tinha um cara que era mais velho, devia ter lá uns 16, 17. E aí esse moleque falou assim: não, deixa quieto, já tá livre. Ele já deu dinheiro. Daí o garoto tirou a mão do meu bolso e foi embora. Então foi quase assaltado, foi bem perto assim. Mas meu senhor, Raio, que dão sede demais, né? Mas foi muito legal a viagem, nossa, a gente aproveitou pra caramba. Mas, continuando o comentário do Galo, que bom que voltaram com o pod, agora mais firme e pontual na semana. Isso você tem que agradecer o Rafa, sempre entregando pra gente a edição a tempo de ser lançada. Com integrantes novos, sim, o Zicão aí sempre marcando presença, e tentem trazer de volta os GBs. A gente tenta fortemente, viu, Galinho? A gente já deu uns tapas na cabeça do Diogo, já convidou o Thiago umas 4, 5 milhões de vezes, e o Joãozinho também, mas não tivemos sucesso por enquanto. E finalmente ele fecha para formar uma equipe da hora e grande. Esse é nosso intuito. Já tem o Luquita aí também integrando nosso front, né, principalmente no Cerveja Feita em Casa, mas cada vez mais e mais pessoas. O Hélio também já está aí comparecendo de vez em quando, Cadoca quando tem alguma coisa de games. Então com isso a gente vai aumentando aí a galera que participa, né? E é isso aí. Abraço e sucesso, Galo. Valeu, Galinho. Muito obrigado pelo seu comentário. Se você escuta a gente... Oi? Valeu, Galo. Valeu, Galo. Valeu, Galinho. Se você escuta a gente também quer deixar o seu recado, você já sabe como. Basta entrar lá na nossa página ou nas nossas redes sociais, que estão aí na lista. Não, basta entrar na nossa página ou nas redes sociais e deixar o seu comentário. A gente sempre observa todos os caminhos, ou mesmo mandar um e-mail. Os e-mails estão listados aí na postagem. Nós temos um Patreon. Patreon é uma ferramenta que as pessoas que recebem o conteúdo utilizam para ajudar as pessoas que realizam, que fornecem o conteúdo, né? Muita gente está usando em várias mídias diferentes e o nosso é o patreon.com/cervejaquesaque. Você pode ir lá assinar $1, $2, infelizmente é em dólar mesmo, mas também de repente não faz falta para você e para a gente ajuda bastante a manter o servidor, manter o site em pé. A gente tem bastante custo aqui. E além de ser um prazer de fazer o podcast e gerar esse conteúdo para vocês, é custoso, né? Além do prazer, ele tem um custo. Então, se de repente vocês puderem diminuir esse custo, pra gente seria sensacional. Então, pessoal, procurem-nos nas redes sociais. Geralmente aí vai estar sempre como o @ né? /cerveja que saque, cerveja se saque, de cerveja como são as coisas. Estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos também com o Pinterest. Nos procurem nas redes sociais aí, pessoal, por favor. Nas comunidades cervejeiras também estamos presentes. Então eu queria agradecer bastante Bilinha pelo seu tempo e seu conhecimento. Valeu. Fafá também. Obrigado. E até a próxima semana. Falou, valeu. Valeu, falou. A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.